A avó confessa seus segredos negros que marcaram a vida da neta e não devem ser esquecidos. O sol começava a se pôr em Cachoeira do Sul, tingindo o céu de laranja e rosa, como um último suspiro de calor antes da noite. Zuleide desceu do ônibus, sentindo aquele aperto no peito que a acompanhava desde a morte de Ricardo. Era como se o ar estivesse mais denso, sufocante. As ruas que antes pareciam familiares, agora tinham um jeito estranho, como um eco distante de risadas e amor. O luto a seguia, cada passo pesado. Ela era uma advogada respeitada, batalhadora na luta contra a violência de gênero, mas agora enfrentava seus próprios demônios. O passado a chamava de volta, e ela não podia resistir. A casa da avó estava exatamente como se lembrava, com o cheiro do café fresco invadindo as narinas e aquele toque nostálgico do passado. Mas Zuleide sabia que ali havia mais do que memórias, segredos. Dona Zuleide, sua avó, sempre fora uma figura enigmática. Com suas mãos rugosas e olhar penetrante, ela ria e chorava em silêncio, guardando verdades que pareciam pesar tanto quanto sua idade. A avó notou a mudança no semblante da neta ao falar sobre Ricardo. As perguntas começaram a pipocar na mente de Zuleide. O que ela não sabia? O que estava escondido sob as camadas de história familiar? O diário de Dona Zuleide sempre fora uma lenda entre os filhos e netos. Diziam que guardava segredos perigosos, relatos sombrios de uma vida que nunca quiseram compartilhar. O que poderia haver ali? O desejo de descobrir se tornou uma chama ardente dentro dela. Ao abrir o diário em uma noite silenciosa, Zuleide sentiu o frio percorrer sua espinha. As páginas estavam amareladas, mas a caligrafia era firme, quase como se estivesse sendo escrita naquele instante. O diário falava de sua mãe Aparecida, de um amor trágico com Valmir, o homem que desapareceu como um fantasma. A história revelava um encontro à sombra da aurora, uma briga que ecoava pelas paredes da casa, segredos de um passado marcado pelo medo. E então uma frase se destacou, quase pulsando: "Nunca confie em quem promete o sol, pois a escuridão é sua verdadeira companheira." O coração de Zuleide disparou. O que alguém tinha feito para sua mãe? Mas uma parte ainda mais intrigante atraía sua atenção. Um evento sinistro com uma data específica, uma noite fatídica que mudaria tudo. Zuleide queria saber mais. As respostas a consumiam. O diário parecia dar vida ao passado, trazendo à tona lembranças esquecidas e o som de passos pesados se aproximando. Ela sentia que algo estava se preparando para emergir das sombras. Quando a última página do diário se virou, Zuleide deu um pulo. Uma mensagem escrita à mão, com uma tinta borrada: "Não procure o que o passado esconde, pois pode." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Zuleide leu a mensagem borrada, um frio intenso a envolveu. O que sua avó queria dizer com aquilo? O passado estava pesando mais do que ela imaginara. O diário, com suas verdades amargas, se tornara em labirinto escuro, do qual ela não conseguia sair. Mas a curiosidade a impulsionava. Num impulso, Zuleide pegou o celular
e enviou uma mensagem para Luana, sua melhor amiga. Estou em Cachoeira do Sul. Preciso de você. Melhor trazer um pouco de vinho. O tempo passava devagar enquanto ela aguardava. Cada minuto implorava por respostas que a deixavam mais inquieta. Quando o som da chegada de Luana quebrou o silêncio, Zuleide mal conseguiu conter a ansiedade. As duas se sentaram à mesa da cozinha. O cheiro do café, misturado com o aroma do vinho, criava uma atmosfera acolhedora, mas pesada. Zuleide colocou o diário sobre a mesa e começou a ler as passagens em voz alta, desejando compartilhar a revelação que até então a sufocava. Luana escutava atentamente, com os olhos arregalados, até que a narrativa sobre o amor trágico de Aparecida a fez hesitar. Mas espera, Zuleide. Valmir era irmão do Vicente, não era? O coração de Zuleide disparou. Vicente. O homem que havia aparecido uma vez em sua vida. O irmão que sempre fora deixado de lado nas histórias familiares. Ele é um dos tios que nunca conheci. Zuleide murmurou, tentando processar a informação. Mas como? Aonde você leu isso? O diário disfarçava segredos que agora a cercavam como sombras. E se ele souber de mais alguma coisa? Uma briga? O desaparecimento? O olhar de Luana estava tenso, quase como se duas teias de aranha se cruzassem em suas mentes. As palavras ecoavam e a tensão da revelação permeava o ar. Certa de que precisava fechar aquele ciclo, Zuleide decidiu que procuraria Vicente. O que mais ele poderia saber? Naquela noite, um palpite perturbador a instalou numa angústia incômoda. Como se conectasse pontos que ela ainda não conhecia. Algo a levava a acreditar que Vicente e o diário possuíam mais em comum do que apenas laços de sangue. Na manhã seguinte, seguiu para a casa de Vicente, sem saber o que a aguardava. Um novo dia em Cachoeira do Sul havia chegado, mas ela ainda sentia o peso do luto. Ao chegar, a casa dele era pequena, mas o jardim tinha flores vibrantes, um contraste com o que se formava dentro dela. Bateu à porta e um homem, de semblante cansado, mas gentil, apareceu. Oi, posso ajudar? Vicente tinha a mesma presença forte de Zuleide, mas havia uma resistência em seu olhar. Ela respirou fundo. Vicente, sou Zuleide, filha de Aparecida. Precisamos conversar. No instante em que as palavras saíram de sua boca, um estrondo ressoou ao fundo, súbito e ameaçador. A casa tremeu como se estivesse respondendo à tensão que crescia entre eles. Vicente olhou rapidamente para o interior da casa e, num movimento brusco, segurou Zuleide pelo braço, puxando-a para dentro. Temos que nos esconder. Os olhos dele estavam carregados de pânico. A porta se fechou atrás deles com um estalo ensurdecedor. E então, ao ouvir gritos e passos pesados se aproximando, a mente de Zuleide se encheu de perguntas. O que estava acontecendo? Vicente, o que se passa? Ela questionou, sentindo o pânico subir. Não é seguro aqui. Há coisas que você não sabe. Verdades que não deveriam ter sido trazidas à tona. A adrenalina pulsava nas veias de Zuleide. E naquele instante, tudo o que ela acreditava sobre a sua família e o seu passado começou a desmoronar. Fernandes? Quem era exatamente Vicente? Por que deveriam se esconder? O diário e os segredos obscuros agora eram apenas a ponta do iceberg. E um mundo de revelações dolorosas poderia estar a um passo de se abrir. A porta se chocou contra a parede e sombras se infiltraram na casa, ameaçando continuar um jogo que Zuleide nunca aceitou jogar. Corações acelerados, a escuridão parecia engoli-los, e ela soube que o caminho que escolhera a levaria a um destino que mudaria tudo.
O que mais o passado guardava? A porta se chocou contra a parede e Zuleide sentiu uma onda de medo percorrer o corpo. A tensão no ar era palpável, como se o espaço se tornasse mais pequeno a cada segundo. Vicente, o que está acontecendo? Sua voz saiu hesitante. Os gritos lá fora se intensificavam e ela percebeu que algo muito errado estava acontecendo. Você não pode saber o que está por trás disso tudo, Vicente respondeu. Sua expressão estava um misto de desespero e medo. Ele puxou Zuleide para um canto escuro da sala. Zuleide sentia seu coração acelerar, cada batida ecoando sua preocupação. Então, a porta foi empurrada novamente e mais pessoas entraram na casa. 3 figuras encapuzadas. Suas silhuetas pareciam tão ameaçadoras quanto suas intenções. Vicente mergulhou Zuleide ainda mais para o canto. E um nó se formou na garganta dela. O que eram aquelas pessoas? E por que Vicente tinha tanto medo delas? Seus segredos. Uma das figuras encapuzadas sussurrou e o sangue de Zuleide gelou. É hora de confrontar o passado, Vicente. A voz era fria, quase como o chamado à sentença. Não, não agora, Vicente gritou, mostrando uma vulnerabilidade que Zuleide não esperava ver. Ela olhou para ele, um misto de confusão e compreensão. O que era tão terrível que ele tinha escondido? O que da sua família poderia estar causando toda aquela agitação? Mas antes que pudesse continuar a pensar, uma das figuras avançou. Vicente estava entre eles e Zuleide, como se estivesse preparando-se para defender algo mais do que apenas sua própria vida. Diga a verdade, Vicente. A verdade sobre Aparecida, disse a figura, arrancando a máscara com um movimento brusco. O rosto revelado era conhecido para Zuleide. Era Luísa, uma prima que sempre havia estado à margem da família e que fora considerada uma estranha. Luísa? O que você está fazendo aqui? Zuleide ficou atordoada. Eu não podia deixar isso quieto, Zuleide, Luísa disse, sua voz embargada, uma combinação de raiva e dor. A verdade sobre o passado da sua mãe é muito mais sombria do que você imagina. E Vicente sabe disso. Os olhos de Vicente pareciam estar se fechando, como se ele estivesse se entregando ao desespero. Lembranças começavam a retornar à mente de Zuleide. Histórias ouvidas em sussurros sobre a morte de Aparecida, sempre após um silêncio desconfortável. O que era verdade? Vicente, o que você escondeu? Zuleide exigiu, o desejo de respostas tomadas por um medo aterrador. O olhar de Vicente pareceu vacilar, como se procurasse as palavras em meio ao caos. Ela não morreu como todos pensam. Vicente finalmente revelou, cada palavra carregada de peso. Ela foi levada, levou os segredos consigo. E agora, eles querem que eu confesse ou o passado os irá atrás de nós. Neste momento, uma forte explosão ecoou do lado de fora. A casa tremia, e o chão parecia se dividir sob eles. Vicente olhou para Zuleide, os olhos cheios de súplica. A verdade pode te destruir, Zuleide. É mais complicado do que você imagina. O pânico tomou conta. Mas antes que Zuleide pudesse processar tudo, outra figura apareceu na porta. Era Ricardo, seu ex-marido, com uma expressão de urgência. Zuleide, precisamos sair agora. As peças do quebra-cabeça estavam se unindo de uma forma que Zuleide não esperava. Mas a realidade se transformava em um pesadelo. O que Ricardo estaria fazendo ali? O que ele sabia? E por que a menção de sua mãe o deixara tão nervoso? Os segredos da família, a luta pela verdade, tudo estava se entrelaçando de formas que ela jamais poderia imaginar.
E enquanto as paredes pareciam se cerrar, Zuleide percebeu que estava diante de um abismo e que a única saída poderia levar a uma verdade tão devastadora que poderia mudar tudo. Com a adrenalina disparada e o pânico à flor da pele, Zuleide se deu conta de que o verdadeiro terror não era apenas sobre o passado, mas sobre as revelações que ainda estavam por vir. As palavras de Vicente pairavam no ar, pesadas como chumbo. Ela foi levada. Antes que Zuleide pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio, como se o mundo à sua volta estivesse desabando. A porta da sala arrebentou com um impacto brutal. Uma figura alta, de sobretudo escuro, surgiu na entrada, sua presença ameaçadora drenando a cor do ambiente. É isso que você quer, Vicente? Falar sobre o passado? A nossa chegada disparou, os olhos P. Ricardo. Os sentimentos confundidos de Zuleide se transformaram em um turbilhão interno. A raiva, a dor, o amor perdido, tudo misturado em sua cabeça. Ricardo, o que você sabe? O que aconteceu com a minha mãe? Ele se aproximou, sem tirar os olhos de Vicente. A tensão no ar era tão densa que Zuleide poderia cortar com uma faca. Tudo. E se precisar de provas, você também deve querer saber o que aconteceu com Aparecida. Não, você não pode fazer isso. Vicente gritou, recuando como se tivesse levado um golpe. Ricardo focou em Zuleide. Apresentaram Janet a você com uma justificativa. Mas você está prestes a descobrir que a história da sua mãe é muito diferente do que pensou. E Vicente está escondendo mais do que imagina. Zuleide sentiu o chão tremer sob seus pés. Do que você está falando? Sua voz saiu trêmula, como se o ar estivesse se esvaindo. Mas antes que Ricardo pudesse responder, Luísa, que observava tudo em silêncio, deu um passo à frente. Ela não morreu, Zuleide. Aparecida não morreu naquela noite. Ela teve que ir embora porque alguém a ameaçou. Vicente se envolveu em algo muito mais profundo que só sentimentos. Ele fez uma escolha. E agora estamos todos pagando o preço. O coração de Zuleide disparou. Você está dizendo que minha mãe está viva? Ela é uma parte de algo que você não pode imaginar. Vicente e eu, nós sabemos. Luísa afirmou. As palavras finalmente rompendo o silêncio. Aquele dia fatídico não foi um acidente. Foi um plano. Um resgate. Zuleide sentiu uma onda de raiva surgir. Resgate? Se quer dizer que ela fugiu? Abandonou a família? Você precisa ouvir a verdade. Vicente pode parecer o inimigo, mas ele sempre esteve tentando protegê-la. Luísa disse, um tom de desespero na voz. As pessoas que vieram atrás de nós nunca pararam. Ameaçam exibir os segredos que todos nós guardamos. Todos estavam respirando rápido. A tensão era quase insuportável. Mas, de repente, outro barulho interrompeu a cena. Uma explosão irrompeu do lado de fora, e as janelas da casa tremeram. O chão pareceu se mover novamente. O pânico subiu como um veneno. A porta atrás de Ricardo se abriu com um estrondo, revelando novas figuras, também encapuzadas, avançando com intenções claras. Temos que ir, Ricardo gritou, puxando Zuleide pelo braço. Agora, Zuleide. A verdade pode te destruir, mas ficar aqui é um risco ainda maior. As peças começaram a se encaixar. Zuleide olhou para Vicente, para Ricardo e Luísa, os rostos pálidos, cheios de medo e culpa. Ela estava cercada por mentiras e verdades que ninguém ousava revelar. Quem são eles? Zuleide perguntou, seu olhar se movendo entre os rostos conhecidos, agora repletos de dúvida e aflição. Venha comigo. Não temos tempo para explicações. Ricardo insistiu. A urgência nas palavras dele, cortando profundamente.
Mas dentro dela, algo estava mudando. O que mais poderia estar escondido sob as camadas de desconfiança? O que mais ela não sabia sobre a mulher que chamava de mãe? O passado finalmente estava prestes a ser desenterrado, e a única certeza que Zuleide tinha era que a verdade poderia ser mais devastadora do que ela imaginara. A fuga não era apenas do presente, era também da dor do passado, e eles estavam todos prestes a encarar a tempestade que se aproximava. Zuleide estava paralisada, o coração batia descontrolado enquanto o movimento frenético na sala tomava forma. Os quatro estavam juntos, mas a tensão fazia parecer que o espaço entre eles se estendia em um abismo imenso. Zuleide, precisamos sair agora. Ricardo insistia, puxando-a com força, mas ela permaneceu fixa, observando o sofrimento nos rostos de Vicente e Luísa. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do lado de fora, e a casa tremeu com a força. Era como se o próprio chão estivesse avisando que tudo estava prestes a desmoronar. O ambiente estava impregnado de um terror palpável. Vicente olhou para ela, os olhos cheios de desespero. Zuleide, você não entende. Eles não vieram só para nós. Seus segredos podem acabar com mais vidas. Segredos? Zuleide repetiu, o peso da insinuação esmagando-a. O que mais eles estavam escondendo? Uma onda de raiva e confusão a atacou. O que você não está me dizendo? Antes que Vicente pudesse responder, um barulho forte e incessante se aproximou, como um lobo uivando na escuridão. A porta se abriu abruptamente, revelando mais 3 figuras encapuzadas. E Zuleide deu um passo para trás, seu estômago revirando. O ar parecia eletrizado, e cada movimento dela era acompanhado por um peso que a encolhia. Vicente, você precisa entender a gravidade da situação, um dos encapuzados gritou, a voz ecoando como um trovão. Estamos aqui para fazer o que for necessário para impedir que a verdade seja revelada. Foi nesse instante que tudo mudou. Luísa, com um olhar trêmulo, deu um passo à frente, tirando de seu bolso uma pequena pistola que reluziu sob a luz morna da cozinha. Eu não posso deixar que isso aconteça. Você não entende, Zuleide. Você não faz ideia de como tudo se entrelaça tão perigosamente. A sala ficou congelada. Zuleide sentiu um nó no estômago. Luísa, você está louca? O que você está fazendo? A verdade era que nada fazia sentido. E cada segundo que passava parecia um filme de terror em loop. Você precisa saber a verdade, Zuleide. Se você não souber agora, será tarde demais. Luísa gritou, os olhos fixos na arma, a expressão mistura de medo e determinação. Ricardo se jogou na frente de Zuleide, a adrenalina fazendo seu corpo entrar em modo de proteção. Coloque isso para baixo, Luísa. Não há necessidade disso. Mas antes que a situação pudesse se desenrolar, Vicente se adiantou, sua voz agora carregada de resoluta desespero. A verdade não é o que todos pensam. Eu não estou em perigo, Zuleide. Luísa, você não pode levar isso para esse ponto. Sua mãe não está. Ela não está em seus planos. Porque ela está, Luísa gritou. Ela é parte disso. Vocês não entendem que isso foi planejado, que a Aparecida foi levada para preservar um segredo maior do que nós? Um segredo? Que segredo? Zuleide perguntou, a voz tremendo agora. Ela precisava entender. O pânico estava se transformando em uma questão de vida ou morte. Ela está viva porque ela fez uma escolha. E isso nos envolve a todos. Luísa tentou colocar a arma contra o chão, mas o nervosismo atraiu. Vicente estendeu a mão, um gesto de calma. Você não precisa fazer isso, Luísa. O que a gente realmente precisa é... Então, de repente, a arma disparou. O som era ensurdecedor,
e o tempo pareceu desacelerar, enquanto todos se viraram para o movimento brusco. O que se seguiu foi um silêncio tenso, permeando a então caótica sala. Um dos encapuzados caiu ao chão. E em um segundo, Luísa olhou para Zuleide com um olhar de total horror. O que eu fiz? Sua voz soou como um sussurro. Zuleide ficou paralisada, o choque lhe pendendo a mente. Como algo tão banal poderia se transformar em um pesadelo? As peças do quebra-cabeça estavam se desfazendo. A história da sua mãe, as promessas, os laços familiares. Tudo aquilo que acreditava agora se desmoronava diante de seus olhos. E em um momento de clareza terrível, Zuleide percebeu que, além da dúvida sobre a verdade da sua mãe, havia muito mais obscuro e sombrio escondido entre eles. Se eles vieram atrás de nós, precisamos saber o porquê. E o que mais está por vir? As consequências daquele disparo ecoariam para sempre dentro dela, como um lamento. A casa não era apenas um abrigo para segredos, mas uma armadilha que ameaçava engolir todos ali. E o peso da verdade parecia mais pesado a cada segundo. Zuleide se deu conta de que o passado não seria apenas desenterrado. E enquanto a realidade continuava a desabar ao seu redor, uma única pergunta pairava na mente de Zuleide. O que mais estava escondido e que revelações ainda estariam prontas para emergir nas sombras? Zuleide estava paralisada. O coração batia descontrolado, enquanto o movimento frenético na sala tomava forma. Os quatro estavam juntos, mas a tensão fazia parecer que o espaço entre eles se estendia em um abismo imenso. Zuleide, precisamos sair agora! Ricardo insistia, puxando-a com força, mas ela permaneceu fixa, observando o sofrimento nos rostos de Vicente e Luísa. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do lado de fora, e a casa tremeu com a força. Era como se o próprio chão estivesse avisando que tudo estava prestes a desmoronar. O ambiente estava impregnado de um terror palpável. Vicente olhou para ela, os olhos cheios de desespero. Zuleide, você não entende? Eles não vieram só para nós. Seus segredos podem acabar com mais vidas. Segredos? Zuleide repetiu, o peso da insinuação esmagando-a. O que mais eles estavam escondendo? Uma onda de raiva e confusão a atacou. O que você não está me dizendo? Antes que Vicente pudesse responder, um barulho forte e incessante se aproximou, como um lobo uivando na escuridão. A porta se abriu abruptamente, revelando mais 3 figuras encapuzadas. E Zuleide deu um passo para trás, seu estômago revirando. O ar parecia eletrizado, e cada movimento dela era acompanhado por um peso que a encolhia. Vicente, você precisa entender a gravidade da situação. Um dos encapuzados gritou, a voz ecoando como um trovão. Estamos aqui para fazer o que for necessário para impedir que a verdade seja revelada. Foi nesse instante que tudo mudou. Luísa, com um olhar trêmulo, deu um passo à frente, tirando de seu bolso uma pequena pistola que reluziu sob a luz morna da cozinha. Eu não posso deixar que isso aconteça. Você não entende, Zuleide. Você não faz ideia de como tudo se entrelaça tão perigosamente. A sala ficou congelada. Zuleide sentiu um nó no estômago. Luísa, você tá louca? O que você tá fazendo? A verdade era que nada fazia sentido. E cada segundo que passava parecia um filme de terror em loop. Você precisa saber a verdade, Zuleide. Se você não souber agora, será tarde demais. Luísa gritou, os olhos fixos na arma, a expressão mistura de medo e determinação. Ricardo se jogou na frente de Zuleide, a adrenalina fazendo seu corpo entrar em modo de proteção.
Coloque isso para baixo, Luísa. Não há necessidade disso. Mas antes que a situação pudesse desenrolar, Vicente se adiantou, sua voz agora carregada de resoluta desespero. A verdade não é o que todos pensam. Eu não estou em perigo, Zuleide. Luísa, você não pode levar isso para esse ponto. Sua mãe não está. Ela não está em seus planos. Por que ela está? Luísa gritou. Ela é parte disso. Vocês não entendem que isso foi planejado? Que Aparecida foi levada para preservar um segredo maior do que nós? Zuleide ficou paralisada, a cabeça girando. Você está dizendo que minha mãe está viva? Ela está viva porque ela fez uma escolha. E isso nos envolve a todos. Luísa tentou colocar a arma contra o chão, mas o nervosismo a traiu. Vicente estendeu a mão, um gesto de calma. Você não precisa fazer isso, Luísa. O que a gente realmente precisa é... Então, de repente, a arma disparou. O som era ensurdecedor e o tempo pareceu desacelerar enquanto todos se viraram para o movimento brusco. O que se seguiu foi um silêncio tenso, permeando a então caótica sala. Um dos encapuzados caiu ao chão e, em um segundo, Luísa olhou para Zuleide com um olhar de total horror. O que eu fiz? Sua voz soou como um sussurro. Zuleide ficou paralisada, o choque lhe prendendo a mente. Como algo tão banal poderia se transformar em um pesadelo? As peças do quebra-cabeça estavam se desfazendo. A história da sua mãe, as promessas, os laços familiares. Tudo aquilo que acreditava agora se desmoronava diante de seus olhos. E em um momento de clareza terrível, Zuleide percebeu que, além da dúvida sobre a verdade da sua mãe, havia muito mais obscuro e sombrio escondido entre eles. Se eles vieram atrás de nós, precisamos saber o porquê e o que mais está por vir. As consequências daquele disparo ecoariam para sempre dentro dela, como um lamento. A casa não era apenas um abrigo para segredos, mas uma armadilha que ameaçava engolir todos ali, e o peso da verdade parecia mais pesado a cada segundo. Zuleide se deu conta de que o passado não seria apenas desenterrado. Ele voltaria para assombrá-la, e a descoberta de quem realmente era sua mãe era apenas a ponta do iceberg. E enquanto a realidade continuava a desabar ao seu redor, uma única pergunta pairava na mente de Zuleide. O que mais estava escondido e que revelações ainda estavam prontas para emergir nas sombras? Mas então, no meio do tumulto, uma figura conhecida apareceu na porta. Era a Aparecida. Ela estava ali, pálida e frágil, mas com uma. Zuleide pôs a mão na boca, sentindo um aperto no peito. Como isso era possível? O que havia acontecido com ela? Aparecida estava mais pálida do que a lembrança que Zuleide carregava, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que falava de batalhas não vencidas e segredos sufocados. Você não pode estar aqui, Vicente murmurou, a voz tremendo. Ele estava em estado de choque, as pernas parecendo ceder sob o peso da revelação. Você foi. Eu estou bem. Aparecida interrompeu, sua voz vibrante cortando a confusão. Mas precisamos falar sobre o que realmente está acontecendo. Sobre tudo o que aconteceu naquela noite. Luísa olhou para a mãe, a expressão mesclando raiva e dor. Você não tinha o direito de voltar assim. Eu fiz tudo o que pude para protegê-la. E agora isso. Onde você teve? Uma batida estrondosa na porta do fundo interrompeu a tensão. O tempo parecia flutuar. As figuras encapuzadas trocavam olhares nervosos. A situação se tornando mais volátil a cada segundo. Zuleide começou a tremer. Um nó se formou na garganta. O que está acontecendo, mãe?
O que realmente aconteceu com você? Você precisa acreditar em mim, Zuleide. Eu não estou aqui para ferir ninguém. Eu voltei para proteger vocês. Vicente, você precisa parar de correr. Aparecida lançou um olhar furioso para Vicente, uma sombra de arrependimento cruzando seu rosto. Correr? Estou tentando entender, Aparecida! Vicente gritou de volta, a frustração transparecendo. O que você fez? O que ainda estão fazendo com a gente? Então uma explosão de luz estourou do lado de fora, e um grito ecoou. A porta, que devagar se abria, implodiu, revelando uma figura feminina emergindo de fumaça e caos. Era Janet, a mulher que havia sido mencionada em murmúrios como parte do passado obscuro de Aparecida. Vocês achavam que poderiam escapar das consequências? Janet gritou, com um sorriso maligno que revelava um prazer doentio. A verdade precisa vir à tona, e é isso que estou aqui para garantir. O coração de Zuleide parou por um momento. O que estava acontecendo? Seu mundo começou a se desintegrar. A relação entre sua mãe e Vicente, antes tão aparente, agora se tornava uma teia de segredos a serem desvendados. O que Aparecida havia realmente feito? Por que todos estavam tão apavorados com Janet? Não se aproximem, Luísa gritou, segurando a pistola trêmula. Você não vai levar a mãe dela de novo. Eu não deixarei. Oh, levá-la? Eu só quero que ela encare o que fez. Janete riu, seu olhar se movendo rapidamente entre eles. E se Zuleide soubesse do que realmente aconteceu com a mãe dela? Que segredos essa família guardou? Aposto que eles não estão prontos para ouvir. As palavras de Janete pareciam um eco nas paredes da sala. O que poderia ser tão devastador que todos na sala pareciam tão aterrorizados? Um novo tipo de medo começou a invadir o ambiente. A verdade que estava se desdobrando era mais complicada do que Zuleide poderia imaginar, e as peças do quebra-cabeça começavam a se colocar em movimento. Se você soubesse a verdade, Zuleide, você se afastaria para sempre. Vicente gritou, seus olhos cheios de desespero. O que aconteceu com Aparecida naquela noite é uma cicatriz que nos marcaria para sempre. Zuleide sentiu um frio na espinha. A sala parecia girar. O que está acontecendo? Contem tudo. A urgência era palpável. Uma tempestade de emoções prestes a eclodir. Havia algo mais profundo ali. Um abismo que ameaçava engoli-los. Uma expressão de triunfo. Ela avançou, e o caos que a acompanhava parecia estourar em um estrondo ensurdecedor, como se a própria realidade estivesse prestes a se rasgar. Zuleide fechou os olhos, um grito preso na garganta. Ela não sabia o que viria a seguir, mas o fardo da verdade estava prestes a alcançar seu clímax, e restava apenas uma pergunta. Quem sairia disso tudo completamente ileso? Ainda bem que cheguei antes que você dissesse meu nome. A voz de Aparecida cortou o ar como uma faca. Zuleide ficou sem palavras, o choque entorpecendo seu corpo. Era difícil acreditar que ali, diante dela, estava a mãe que todos diziam estar morta. O tempo pareceu parar, e o caos da sala se dissolveu em um silêncio gelado. Mãe, o sussurro escapuliu da boca de Zuleide, sua mente lutando para processar a realidade. Aparecida estava acima de tudo, mas com um olhar duro, determinado, que irradiava cansadas histórias de dor e luta. Você não pode estar aqui, Vicente murmurou, seus olhos arregalados. Você foi! Eu não morri! Aparecida declarou, com uma firmeza que parecia desmentir toda a dor que ela havia carregado. Eu voltei porque não posso deixar que vocês acreditem nas mentiras que foram contadas.
Precisamos falar sobre o que realmente aconteceu. Sobre o que aconteceu naquela noite, Luísa gritou, mais uma vez, deixando a tensão escorregar através de suas palavras. Você não tinha o direito de voltar. Viveu escondida. E agora? Antes que ela pudesse terminar, a porta atrás de Ricardo se estourou com um estrondo, revelando uma figura feminina emergindo da fumaça. Um riso distorcido ecoou na sala. Era Janet, uma figura sombria ligada ao passado não resolvido de Aparecida. Vocês achavam que poderiam escapar das consequências. Janet ironizou, seus olhos brilhando com malícia. A verdade precisa vir à tona, e é isso que estou aqui para garantir. O coração de Zuleide afundou. As peças do quebra-cabeça estavam se desenrolando. O que Aparecida havia realmente feito? A sala estava repleta de tensão, e a postura dela exibia uma força que desafiava a situação. Se tudo o que Aparecida dissera era verdade, o que mais estaria escondido? Se você soubesse a verdade, Zuleide, você se afastaria para sempre. Vicente gritou, quase um apelo. Seus olhos estavam carregados de mágoa. O que aconteceu com Aparecida naquela noite pode mudar tudo. A verdade é que você não sabe o que aconteceu. Aparecida entrelaçou os dedos, a raiva se transformando em uma determinação ardente. Eu fui levada. Se dependesse de mim, você nunca teria que passar por isso. Zuleide sentiu um nó na garganta. O que quer que acontecesse precisava vir à tona. Ela olhou para Luísa e Vicente, esperando que eles também buscassem respostas. E quando ela pensou que a verdade seria revelada, Aparecida fez uma pausa. Você acha que Janet é seu inimiga? Ela é muito mais do que isso. Uma parte de nós. Os olhos de Zuleide se arregalaram. O que você está dizendo? Então, como se queimasse sob a curvatura de uma verdade irrefutável, Janet revelou um elo maior. Aparecida e eu estamos ligadas de um jeito que você nunca entenderá. Sua mãe fez uma escolha que a levou a um caminho sombrio, e eu sou a única que conheço os segredos que precisam ser guardados, para que você nunca saiba a verdade. Segredos? Que segredos? O tom de Zuleide agora era de desespero, e como se o mundo estivesse escorrendo. Vicente a encarou, tentando conectar as peças. Zuleide, a verdade é, sua mãe não é quem você acha que ela é. O ar pesado se rasgou como um grito, e todos na sala pararam. Zuleide mal conseguia respirar. O que você quer dizer com isso? Mas antes de alguém pudesse responder, um novo som ecoou. Gritos na rua e passos pesados se aproximando. As sombras se agigantaram pela entrada, vozes hostis falando sobre eles. O pânico tomou conta. Acabaram de arranhar a superfície, e o passado estava pronto para devorar todos ali. Precisamos fugir! Ricardo gritou, puxando Zuleide pela mão. Quer resolver isso fora daqui? Algo dentro de Zuleide se rompeu. Não! Eu preciso saber a verdade! Sua voz soou como um eco numa caverna, desafiando o que estava prestes a desmoronar. Que mais vocês não me contaram? Nesse momento, a porta principal se estremeceu. O que quer que estivesse do lado de fora estava prestes a entrar. E enquanto a adrenalina subia, uma pergunta ficou na mente de Zuleide. Quem realmente era sua mãe? E que outras verdades estavam prestes a ser reveladas naquela noite de terror? O que estava prestes a acontecer deixou Zuleide sem ar. As revelações, antes apenas sussurradas, agora se tornaram gritos ensurdecedores na cabeça dela. Quem realmente é você, mãe? A voz dela tremia, carregada de medo e confusão. Mas antes que Aparecida pudesse responder, a sala começou a tremer com a força de um estrondo, como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. Ainda não é a hora! Janet gritou,
tentando manter a situação sob controle. Mas suas palavras estavam mergulhadas em uma risada maníaca. A porta estava prestes a ceder, o peso daquelas sombras as pressionando como um cerco mortal. Zuleide começou a entrar em pânico, seu coração batendo rapidamente. A única coisa que precisava agora era entender a verdade. O ar estava quente e denso, e o cheiro do medo se misturava ao café que ainda exalava da cozinha. A tensão era palpável. Então, com um movimento rápido, Zuleide se virou para seu pai, Ricardo, uma pergunta fervendo na ponta da língua. Você sabe de tudo isso? O que você não me disse? No entanto, antes que ele pudesse abrir a boca, um grito ensurdecedor ressoou do lado de fora, mais alto do que qualquer outro som que eles ouviram até aquele momento. Ouvindo isso, as figuras encapuzadas pararam, congeladas na ação. Não, eles estão aqui! Vicente gritou, juntando-se a todos, suas palavras rápidas como um disparo. E num segundo, a porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens e mulheres, todos com a mesma expressão tensa e determinada, armados com algo que parecia mais do que apenas raiva. O que aconteceu a seguir foi uma sequência de movimentos que pareciam se desenrolar em câmera lenta. Em um momento de puro desespero, Aparecida deu meio passo à frente, como se estivesse pronta para se proteger, num instinto materno. Foi então que uma luz ofuscante iluminou a sala, e todos se viraram, ofuscados pela intensidade da luz. Zuleide tampou os olhos. Quando a luz diminuiu, algo inusitado apareceu, um dispositivo mais avançado do que qualquer um poderia imaginar. Esses são os agentes do passado. Uma das figuras falou, a voz ecoando em toda aquela confusão. E eles vieram para coletar o que deve ser resgatado. Zuleide olhou, incrédula. Como assim? O que deviam resgatar? Ao olhar para sua mãe, viu uma expressão de terror cruzar seu rosto. Mãe, o que está acontecendo? Antes que Aparecida respondesse, Vicente soltou uma frase que cortou o ar. A verdade do que vocês fizeram está prestes a tirar tudo de nós. Do que você está falando, Vicente? A voz de Zuleide soou como um grito preso, sem saber ao certo em quem confiar. Mas então um dos homens à frente disparou. A escolha dela colocou tudo em risco. E vocês, por acaso, acham que podem escapar do passado? E enquanto ele falava, Zuleide percebeu algo horrível. Seu olhar, seu jeito de falar, eram muito familiares. Espera, Zuleide começou a perceber. Você é meu irmão, não é? A sala se encheu de um silêncio absoluto. Vicente olhou para Zuleide. Sua expressão virou confusa e alarmada. Não pode ser, Zuleide sussurrou, sua mente girando. As palavras de todos ao redor começavam a fluir, entrecruzadas, sem sentido. Você é filho de Aparecida. Com um movimento rápido, um dos homens se pôs à frente de Vicente. Sim, e você precisa compreender. Eu voltei para trazer à luz a verdade que sua família esconde. A revelação deixou todos sem palavras. O cenário pintado por Vicente, por Luísa, por todos, tudo estava se quebrando como vidro. Um labirinto de mentiras, prestes a desmoronar diante deles. Zuleide, perdida, necessitava de respostas. Sua nova realidade, agora confusa e incrivelmente assustadora, estava à vista. Se você é meu irmão, como você pode ter feito isso? E quando a verdade mais sombria parecia à espreita, algo ainda mais chocante aconteceu. A porta explodiu e os encapuzados que tinham entrado mostraram-se aliados de Aparecida. É hora de unirmos forças. Um deles gritou, e Zuleide percebeu que acima de todas as revelações, a escuridão que cercava era apenas o início de uma batalha muito maior.
Ela não sabia o que mais descobriria, mas as sombras ao redor eram escuras o suficiente para fazer qualquer um duvidar de toda a sua vida até aquele momento. E enquanto as luzes se apagavam, a única certeza que Zuleide tinha era que todos estavam prestes a enfrentar um destino que muitos, inclusive ela, estavam longe de imaginar. "O que você fez? Por que voltou agora?" A voz dela tremia, cheia de confusão e dor. Aparecida olhou para o grupo em volta, seu olhar firme, mas com um quê de vulnerabilidade. "Eu voltei porque não posso permitir que os fantasmas nos alcancem. A verdade precisa ser revelada, e vocês têm que estar prontos para enfrentar isso." As palavras de Aparecida estavam carregadas de desespero. Zuleide sentiu um nó se formar na garganta. A sensação de ainda não saber tudo a consumia. Se você não fizesse parte disso, Aparecida, nada disso teria acontecido. Vicente disparou, a raiva distorcendo seu rosto. A luta interna estava em cada um ali, como se estivessem fazendo um pacto em segredo. Se você não fizesse parte disso, Aparecida, nada disso teria acontecido. A luta interna estava em cada um ali, como se estivessem fazendo um pacto em segredo. A luta interna estava em cada um ali, como se estivessem fazendo um pacto em segredo. "Oh, eu fiz uma queda sobre mim." Vicente disparou, a raiva distorcendo seu rosto. A luta interna estava em cada um ali, como se estivessem fazendo um pacto em segredo. Vicente apoiou nesse discurso e acalou de uma forma alegremente forte. Todos estavam fracos pelas revelações, mas a verdade estava prestes a ser exposta, e um novo apoio estava a caminho. "Chega! Não podemos perder mais tempo!" Janet, da velha rival, interveio, sua voz cortante reverberando. "Apenas aceitem o que foi ocultado ou não sairemos vivos daqui." E com essas palavras, a sala pareceu tremer ainda mais. Zuleide se virou bruscamente, a determinação a invadindo. "Não, isso acaba agora. Diga-nos quem você realmente é." "Mãe." Um calafrio percorreu a sala, e Aparecida, com olhos ardentes em fúria e dor, finalmente começou a revelar. "Eu fui forçada a fazer escolhas que coloquei acima de vocês. Eu protegi nossos segredos por anos e eles estavam nos perseguindo, mas não vou mais permitir que isso continue." Em meio ao caos, as figuras encapuzadas, os mensageiros do passado, agora pareciam mutas do outro lado. Um deles, mais próximo, levantou a voz. "A verdade sobre o passado não pode ser ocultada. Temos que confrontar o que foi feito, ou o ciclo nunca termina." Os olhares começaram a chover em Zuleide. Vicente e Luísa. Era um caos interno que ameaçava se transformar em histeria. Havia uma falta de ar, cada respiração pesada, como se a sala estivesse se fechando. Aparecida continuou. "Eu sou parte do que você não quer aceitar, Zuleide. O que fiz foi para proteger, mas ele está bem aqui, em frente a nós." Aparecida fez um gesto em direção a Janet. A sala estava tensa, carregada de segredos que até aquele ponto eram devastadores. "Você nunca imaginou que a verdade poderia nos salvar?" Janet lançou um olhar entre raiva e bênção. "É por isso que você precisa ficar, para enfrentar tudo isso." Enquanto as vozes aumentavam, Zuleide sentiu um calor percorrer seu corpo. A determinação a envolvia e, em um momento de clareza, ela declarou: "Eu não tô mais com medo da verdade. Diga na nossa cara o que devemos saber. Vamos acabar com isso de uma vez por todas." O nível de tensão alcançou o ápice. O que fosse desvendado ao próximo movimento poderia ser a salvação ou a condenação. O que estava enterrado precisaria subir à superfície. E com um último olhar para a mãe,
Com o peso da história sobre seus ombros, Zuleide se preparou para o que viria a seguir. Ninguém estava preparado para o que aconteceu em seguida. Os laços de sangue cortados, as escolhas impossíveis. A verdade que a equipe reuniu ao longo dos anos estava prestes a ser incinerada, e com ela, um futuro para todos ali presente. A sala estalava em murmúrios. Peso do desconhecido pairando no ar. Zuleide finalmente percebeu. A batalha pela verdade não era apenas por ela, mas por todos que estavam ali, por aqueles que vieram antes e até mesmo pelos que viriam depois. No entanto, a pergunta persiste no fundo de sua mente. Estamos prontos para isso? O que mais o passado irá revelar? E enquanto o caos girava ao redor, havia uma última coisa a ser feita: permitir que a verdade se revelasse. Mas para onde isso os levaria? O futuro dependia da coragem de desenterrar segredos que poderiam muito bem ser mortais. O medo e a esperança estavam entrelaçados como raízes de árvores antigas. E agora, mais do que nunca, o caminho estava traçado. Zuleide sabia, esta era a hora de agir. Mas antes de seguirmos em frente, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que irão te surpreender. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam vivenciar essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, pois este é o momento de demonstrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de estar presente nesta comunidade. Vamos juntos desvendar os mistérios que ainda vêm por aí.